Quem trouxe Bíblia, pega a Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Aleluia! O capítulo é o capítulo de número 5. Se você estiver perto de alguém que está sem a Bíblia, você vai chegar perto dessa pessoa para a gente poder compartilhar a leitura. Marcos, capítulo de número 5. Glória a Deus! Nós vamos ler alguns versículos aqui da palavra de Deus. Enquanto você encontra o texto aí na sua Bíblia, eu quero agradecer a Deus, irmãos, por essa oportunidade de estar junto com os irmãos de novo. Eu acompanhei lá nas redes sociais a viagem, foi uma bênção, né? Já deu tempo de descansar, já de recuperar da viagem? Ainda não, né? Glória, está guardando a Ai, mano, está guardando ainda. Mas, apesar de ser uma viagem cansativa, é uma viagem também renovadora, né? Onde voltamos de lá com a nossa fé renovada. Eu tive a oportunidade de ir uma vez, dessa vez eu ia ir, mas teve um contratempo, não pude ir, infelizmente. Queria muito ter ido e estar lá com os irmãos, porque eu sei que é uma bênção, né? E a obra missionária é algo que carrega algo tão poderoso de Deus para as nossas vidas. E eu acompanhei lá e vi que verdadeiramente o nome de Deus foi glorificado mais de uma vez. Amém? Está me acompanhando aqui essa noite o Daniel, futuro obreiro lá da igreja, né? Eu brinco com ele assim porque ele tem me acompanhado mesmo. Onde eu tenho ido, ele tem ido comigo. E quem sabe, né, futuramente vai estar. Glória a Deus! Quem encontrou o texto, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem ainda não encontrou, diga: me espera. Amém. Todo mundo, né? Se a irmã quiser, pode deixar sem fundo por enquanto. Aí depois você solta para nós. Deixa Deus te usar aí. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros. O qual tinha sua morada nos sepulcros. E nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, e as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes, e também pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviaste para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo permitiu, e saindo aquele espírito imundo, entraram os porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Amém? Coloque a Bíblia no banco. Aleluia! Eu quero orar com você. Amém? Segure a mão dessa pessoa ao seu lado. Agarre a mão dessa pessoa. Senhor querido e Senhor Aleluia, amado, Deus!
Nós estamos uma vez mais diante da tua palavra. A tua palavra é uma fonte. Eu quero primeiro louvar. Para que todo aquele que tem sede venha e beba. A verdade é que nós estamos em uma campanha. Uma campanha a qual nos leva a dobrar os joelhos na sua presença. Por uma causa impossível. Aleluia, Deus. Por algo que nós sabemos que aos homens não adianta recorrermos. Mas eu também creio que quando o joelho se dobra na terra, algo se move na eternidade. E essa noite é a noite que o Senhor separou para falar conosco. Fica conosco em nome de Jesus. Se assenta aplaudindo a Deus. Glória a Deus. Irmãos, pode deixar sem fundo, mas daqui a pouco a gente coloca de novo. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Diga amém. Amém. Então olha para essa pessoa bonita do seu lado que viajou com você e diga para ela: não conversa comigo agora, amém? Deu para conversar muito já no ônibus, né? Tem muitas horas, haja papo para colocar em dia, né? Glória a Deus. Mas fala com ela só com aquela voz bem profética. Fala: se você quiser falar comigo, no final do culto você vai pagar a minha janta. Ah, se eu tivesse aí, eu já tomava posse dessa palavra agora. Amém. Queridos, brincadeiras à parte, eu busquei de Deus essa noite algo no qual Ele quisesse falar conosco como igreja. E interessante porque todo pregador enfrenta pelo menos dois grandes desafios quando ele vai assumir a tribuna para pregar. O primeiro desafio é quando nós vamos pregar sobre um texto que ninguém conhece. Você precisa gastar mais tempo em uma introdução mais robusta para que aqueles que estão te ouvindo naquela noite ou naquele culto consigam se situar dentro da história e absorver totalmente aquilo que Deus quer tratar com eles. O segundo desafio, o que nós estamos enfrentando aqui essa noite, é pregar sobre um texto que todo mundo conhece. A história do capítulo 5 é uma história que eu ouso dizer que todos que estão aqui, em algum momento da sua caminhada com Deus, já se depararam com esse texto. Em alguém pregando o texto, ou até mesmo em uma leitura em casa, ou em um momento devocional, você se deparou com a história deste endemoniado. O que me tranquiliza a pregar o que eu vou entregar aqui essa noite é saber que a palavra de Deus ela se renova todo dia. E para a gente se situar dentro da história, essa história ela não começa no capítulo 5, ela começa no capítulo 4. Jesus está pregando, o culto está acontecendo. A mensagem daquele culto ela foi direcionada à fé. Jesus vai tratar sobre esse assunto e ele gasta um dia inteiro falando sobre isso. Ele conta uma série de parábolas, histórias, para que aqueles que estavam ouvindo naquele dia se situassem e entendessem o que o céu desejava criar dentro dos seus corações. Ao final do dia, Marcos vai escrever que Jesus vai dar uma ordem aos seus discípulos. A ordem de Jesus é essa: passemos para o outro lado. Eu gosto dessa expressão porque Jesus está em um ambiente familiar. E quando eu digo que o ambiente é familiar, não familiar de sangue, mas ele está em um ambiente onde a grande maioria daqueles que o ouviam em Cafarnaum eram judeus. Então Jesus passou grande parte da sua vida pregando aos judeus. Mas ele não pregou somente ao povo judeu. Ele não se limitou a pregar apenas aos judeus. Ele está dando uma ordem aos seus discípulos agora: passemos
para o outro lado. E do outro lado ficava a província dos Gadarenos, que pertencia às regiões de Decápolis. Pessoas que eram consideradas gentios, que eram consideradas até mesmo pagãs. E Jesus agora está convidando ou dando uma ordem aos seus discípulos. Nós vamos passar para o outro lado, porque do outro lado há algo que eu preciso realizar. Já que nós estamos retornando, não eu, mas os irmãos, de uma grande viagem missionária, eu queria focar a mensagem de hoje no tema missões, fazendo missões do outro lado da margem. Você vai concordar comigo que fazer missões não é algo fácil, não é uma tarefa qualquer. Tudo que envolve o mundo espiritual exige de nós esforço. Tudo que envolve o mundo espiritual exige de nós vigilância. Tudo que envolve o mundo espiritual exige de nós visão de águia. Eles estavam indo para o outro lado cumprir um propósito, cumprir uma missão. Só que o texto vai dizer que no meio do caminho eles vão ser surpreendidos por uma grande tempestade. Essa tempestade não é uma tempestade qualquer. Você vai ver no texto, e nós podemos conjecturar sem nenhuma heresia, que era uma tempestade de cunho espiritual. Do lado de lá da margem, havia uma legião de demônios possuindo o corpo de um homem. E quando esses demônios observam, porque eles sabiam quem era Jesus, o barco se aproximando da margem, eles vão tentar impedir que este barco chegue até o local determinado. Eles se levantam, e a Bíblia diz que a tempestade era tão forte, que o vento era tão veemente, e as ondas eram tão altas, que a água estava entrando para dentro do barco. Os discípulos, na alta madrugada, começam a lutar contra esta tempestade. Eles começam a se esforçar, mas parece que quanto mais água eles tiravam do barco, mais água entrava. Eles vão lutando, se esforçando, até que em determinado momento eles se encontram no limite. Escute isso. Eles lutaram por horas contra aquela tempestade. Os ventos sopravam e parece que no auge da tempestade as nossas forças vão se acabando. Parece que no auge da tempestade, quando os ventos sopram de forma mais robusta contra os nossos barcos, parece que o nosso esforço, por maior que ele seja, não é suficiente para vencer a situação a qual nós nos encontramos. Se eu pegasse qualquer um dos irmãos que aqui me ouvem nessa noite, me assentasse para tomar um café, certamente você me revelaria que em algum momento da sua vida você se encontrou ou se deparou com uma dessas situações que parece que o nosso esforço não traz resultado, que parece que o nosso esforço para tentar sair daquela situação não está causando nenhum efeito, porque a Bíblia diz que o vento ele era contrário. Então os discípulos queriam avançar, mas o vento não permitia o avanço do barco. O vento não permitia o avanço da missão. Eles queriam concluir aquilo que lhe foi acordado. Eles queriam concluir aquilo que Jesus pediu. Mas o vento que soprava contra eles
Era um vento contrário. E quantas vezes parece que começa a soprar um vento contrário contra a nossa vida? Quantas vezes parece que você está vivendo uma situação que você luta e não sai do lugar? E o pior de tudo é saber que você está neste problema, ou você está vivendo essa situação, mesmo estando vivendo debaixo de uma obediência. Porque os discípulos não estão ali porque queriam. Eles estão, na verdade, cumprindo uma ordem. Não uma ordem de qualquer pessoa, mas uma ordem do próprio Jesus. E às vezes parece que, cumprindo as ordens que Jesus nos dá, nós chegamos em ambientes de provação, chegamos em ambientes de luta, em ambientes de dificuldade, porque todas as vezes que você propõe no seu coração levar Jesus para aquele que precisa, as tempestades vão se levantar. Todas as vezes que você propõe levar Jesus para aquele que está necessitado, as tempestades vão se opor àquilo que você está indo fazer. Mas eu estou aqui essa noite debaixo de uma palavra, e eu vim liberar esta palavra para aqueles que creem. Os ventos podem até se levantar, mas não ceda. Não saia da posição que Deus te colocou. Não saia do lugar que Deus te colocou. Pastor, mas os ventos são poderosos. Pastor, mas as ondas são muito altas. Escute, quando você se encontrar em uma situação como essa, só há uma única coisa que você pode fazer. Pergunta-me qual? Despertar Jesus. Alguém está dentro do barco e percebe. Não adianta tirar água, não adianta se esforçar. Ainda que nós colocamos aqui um esforço dobrado, o resultado não vai vir. Então vamos acordar o mestre, vamos despertar Jesus. E eles acordam Jesus com a seguinte expressão: ô mestre, nós estamos morrendo, e parece que você não se importa com o que está acontecendo. Jesus se levanta no barco, não discute com os discípulos, porque não adianta você querer discutir com quem está na tempestade, não adianta você querer discutir com quem está desesperado. Jesus se levanta e ele vai dar uma ordem ao vento e ao mar. A ordem dele é esta: vento, cala-te; mar, aquieta-te. Uau! O natural, escute isso, o natural seria Jesus repreender aquele vento e o mar, dizendo: acalma-te, emudece. Mas quando você vê esta expressão cala-te, não é algo natural. É como se Jesus estivesse olhando para aquela tempestade e não vendo somente o vento, ou melhor, sentindo somente o vento e as ondas que se levantavam. É como se no momento que ele olhou para a tempestade, ele estivesse vendo a legião de demônios que estava ali naquele lugar, para tentar impedir o barco de chegar no lugar determinado. Parece que ele ouve os demônios gritando de dentro da tempestade: vocês querem cumprir a vontade de Jesus? Nós vamos destruir vocês, nós vamos afundar este barco, nós vamos acabar com a missão. Só que Jesus agora olha para aqueles demônios e diz: cala a boca, Satanás. Aleluia. Porque a palavra que prevalece sobre a vida dos meus discípulos não é a sua, mas é a minha. E a palavra de vitória já tinha sido liberada. Sim ou não, igreja? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Lá no começo do texto, quando Jesus disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Pastor, aonde está a chave da vitória nesta palavra de Jesus? É simples. A expressão usada por Jesus
ela não está no singular do texto. Glória a Deus. Ela está no plural. Deu certo. Jesus não está dizendo, passem para o outro lado. Glória a Porque Deus. se ele tivesse dito, passem para o outro lado, o que ele estaria dizendo é, vocês vão entrar no barco e passar, mas eu ficarei aqui. Ou se ele tivesse dito, eu passarei para o outro lado, ele estaria dizendo, eu vou entrar no barco e vou até o outro lado, mas vocês não vão comigo. Mas a expressão usada por Jesus é esta, passemos. O que ele está dizendo aqui é, aconteça o que acontecer, nós passaremos juntos. Oh glória. Passemos. Aconteça o que acontecer, eu passarei junto com vocês. Ele acalma o vento, ele repreende a tempestade, e o texto diz, houve grande bonança. Isso aqui é tremendo, porque os discípulos estão caminhando com Jesus há muito tempo. Eles participaram do culto, eles ouviram Jesus pregando sobre a fé, e agora Jesus vai questioná-los dizendo, por que ainda são tão tímidos? Ainda não tens fé? O que Jesus está questionando os discípulos aqui é, por que vocês não usaram a fé? Por que vocês ficaram tão preocupados em esvaziar o barco, quando na verdade tudo que eu queria era que vocês manifestassem a fé de vocês? Isso aqui é muito forte. Porque se você perguntar para uma pessoa, pode ser qualquer pessoa, você tem fé? Ela vai responder, eu tenho fé. Você pode perguntar, talvez um bêbado na esquina de qualquer terra, e perguntar para ele, você tem fé? Ele vai responder, claro que eu tenho fé. Só que a fé não é dizer tenho fé. A Bíblia diz que você tem que manifestar essa fé. Oh glória, estou sentindo Deus. Porque a fé sem obras, ela é morta. Então a verdadeira fé, ela precisa ser manifestada de alguma forma, por meio de alguma atitude. É por isso que tem pessoas que não entendem. Como pode aquela pessoa estar vivendo pelo que ela está vivendo? Está passando pelo que ela está passando e consegue ir lá para dentro da Ebenezer adorar. Aleluia, Jesus. Porque não entende que você vem para este lugar aqui para manifestar sua fé. Oh glória. Detalhe. O barco chega no lugar que Jesus determinou que ele chegaria. Vou repetir isso aqui porque vale um glória. O barco chegou aonde Jesus determinou que ele chegaria. Tem alguém olhando para o teu barco no meio dessa tempestade, duvidando que ele vai chegar do outro lado. Tem alguém apostando que o barco não vai suportar, que não vai chegar. Mas eu vim essa noite dizer para alguém, o barco vai chegar aonde Jesus determinou. Vai chegar. Vai chegar, independente das tempestades, o barco vai chegar. Agora escute, se eu já estou terminando. Quando o barco chega no local determinado, a história de um homem começa a ser contada. Este homem, ele está possuído por uma legião de demônios. E tem pessoa que acha que o mundo espiritual é brincadeira. Tem pessoa que acha que o mundo espiritual é coisa da mente de pessoas retrógradas, de gente que não tem intelecto. Se você abrir agora a internet, você vai ver várias pessoas criticando as coisas espirituais. E a maioria, muitos crentes ali dando audiência para essas pessoas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para de ouvir ou dar ouvidos para pessoas que nunca tiveram uma experiência sobrenatural com Deus. Porque quando você começa a dar ouvido para esse tipo de gente, a chance de você terminar como eles é grande. Mas o mundo espiritual é real, ele é verdadeiro,
E ele é muito sério. Este homem está possuído por uma legião de demônios. E olha o que o demônio faz na vida de uma pessoa. Olha só isso. Aquele homem tinha casa, igreja, sim ou não? Sim. Ele tinha família, sim ou não? Sim. Só que a primeira coisa que o diabo fez com ele foi arrancar ele de dentro de casa. Foi tirar ele do seio da família. Porque o diabo odeia as famílias. Vou repetir. O diabo odeia as famílias. Você acha que o diabo fica feliz, mulher, quando vê você preparando a janta para o seu esposo? Você acha que o diabo fica feliz, varão, quando você chega em casa com um presente para sua mulher? Não, ele quer ver vocês brigando. Ele quer ver essa família dividida. Ele quer que a mulher minta para o marido, que o marido minta para a esposa, que os filhos não sintam orgulho do pai, ou que as filhas não queiram ser como as mães. Deixa eu dizer algo para vocês, isso aqui é muito sério. O nosso ministério não começa no altar da igreja, o nosso altar começa dentro da nossa casa. Não adianta ter sucesso no ministério e fracassar como pai. Não adianta ter sucesso no ministério e fracassar como marido, fracassar como esposa. O nosso resultado no altar é reflexo da vida que levamos com Deus no seio das nossas famílias. O diabo quer plantar uma divisão dentro da casa. Ele quer arrancar o marido de dentro de casa, a esposa de dentro de casa, que você não sinta alegria, nem paz dentro da sua casa. Este homem está vivendo isso. Ele foi arrancado de casa. O diabo tornou a vida dele tão miserável que ele sai de casa e vai viver no cemitério, no meio de coisa morta, no meio de coisas podres. Porque é isso que o diabo quer fazer com a vida de uma pessoa. O diabo não é um ser legal, não é um ser bonzinho. O diabo não dá nada para ninguém, igreja. A vida desse homem se tornou uma vida miserável, ao ponto das pessoas que viviam perto dele não conseguirem sentir paz próximas dele. Porque uma pessoa endemoniada, ela não tem paz. E gente que não tem paz, ele tira a paz de todo mundo que está perto dele. Mas a nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa guerra é contra as potestades, contra os principados. Só que o diabo quer que você pense que a sua guerra é contra aquela pessoa, que você ataque aquela pessoa, que você denigre aquela pessoa. Fulano não vale nada, fulano não presta, meu filho só me dá dor de cabeça, aquele é um diabo. Cuidado, cuidado. Aqueles demônios estavam fazendo festa naquela cidade. Os moradores não tinham paz, não tinham sossego. O homem demoniado, coitado dele, perdeu tudo que ele tinha. Não tinha mais nada. E os demônios que estavam nele, a Bíblia diz que de vez em quando os moradores da cidade conseguiam acorrentar ele. Mas quando ele manifestava, ele arrebentava as correntes, os grilhões. As pessoas não tinham coragem de enfrentar. Só que o texto vai dizer que Jesus chegou em Gadara. Glória. Estou sentindo Deus aqui nessa mensagem. Antes de Jesus chegar, quem mandava ali era a legião. Só que quando Jesus coloca os pés dele na cidade, o demônio que estava mandando naquele lugar entendeu: vou ter que sair. O meu reinado aqui acabou. Porque o diabo só faz gracinha até Jesus chegar. Eu vou profetizar de novo, porque eu senti uma autoridade do céu aqui. O diabo só faz gracinha até Jesus chegar.
Essa noite nós vamos ser tomados por uma autoridade de Deus. Nós vamos sair daqui cheios de autoridade. Eu estou profetizando isso aqui porque eu estou sentindo algo de Deus aqui nos meus lábios. Nós vamos sair daqui tomados por uma autoridade do céu, por uma autoridade de Deus na nossa vida. Você vai chegar lá na tua rua, na rua da tua casa hoje, vai levantar as mãos e vai dar uma ordem. Satanás, pega tudo que é teu agora e vai embora. Pega tudo que é teu, bate em retirada. Porque está chegando aqui uma mulher de Deus, está chegando aqui um homem de Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Que Ele já nos deu poder e autoridade para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Eu estou profetizando aqui, irmão. Aleluia, que aquele demônio que estava escravizando o teu filho não tem força lá mais. Que aquele demônio que estava escravizando a tua família nos vícios não tem força lá mais. Que aquele demônio que estava escravizando a tua família no homossexualismo não vai ter força lá mais. Ele vai ter que ir embora. Ele vai ter que sair de lá. Em nome de Jesus. Usa a autoridade que o céu te deu. Glória a Jesus. Ele não vai te dar, ele já te deu. Esse já nos deu. Usa a autoridade que o céu te deu dentro da sua casa, pai. Você é homem ou um saco de batata? É isso. Casa que não tem limite, filho não respeita pai. Se ele mora debaixo do teu teto, ele tem que viver debaixo das suas regras. Usa a autoridade que Deus te deu. Quem manda nessa casa aqui é Jesus. A música que tem que tocar aqui é a música que adora o nome dele. O que passa na televisão aqui é só aquilo que edifica. Quando a arca entra na casa do Obed-edom, imagina ele chamar a família dele e dizendo assim: ó, reverência. Quem está entrando aqui agora é Deus. Você está entendendo? Só que a arca ficou na casa de Abinadab 3 meses, não aconteceu nada. Ficou anos lá na casa dele, não aconteceu nada. Mas na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ela mudou a história. Aleluia! Porque é como você tem tratado a presença de Deus dentro da sua casa. Está entendendo? Irmão, vou dizer algo aqui, já estou terminando. Cuidado para você não estar edificando altares a demônios dentro da sua casa sem perceber. Através de músicas seculares apresentadas dentro de terreiros, cantores que consagraram as suas vidas e as suas músicas e as letras das suas canções a demônios. E você leva para dentro de casa, não tem nada a ver, a letra é até bonitinha, pastor. Cuidado. Cuidado com o que você assiste na tela da sua televisão, do seu smartphone. Ah, mas ninguém está vendo, é rapidinho. Os olhos de Deus são como chamas de fogo. Eles estão sobre toda a terra. Nada se esconde. Ele vê tudo. Contempla tudo. Quando aquele demoniado vê que quem está ali é Jesus, sabe o que ele fez? A Bíblia diz que ele correu ao encontro de Jesus. Aí eu imagino os moradores da cidade olhando e dizendo assim: vai colocar mais um para correr agora. Todo mundo que chegava ali ia embora. Só que quando eles chegam diante de Jesus, a posição deles foi de joelho. Essa posição de joelho significa rendição. Eles vão dobrar os joelhos e dizer assim: Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Sabe o que eu acho forte aqui nessa palavra? Que até o diabo reconhece o poder de Jesus. Ele é crente que ele reconhece. Fica dando mais ibope para o diabo do que para Jesus. Irmão, eu vou repetir isso aqui. Leva isso para sua casa hoje. Não permita o diabo tocar naquilo que Deus te deu. Você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Você tem a autoridade do céu sobre a sua vida. Você tem a marca do sangue de Cristo sobre a sua vida. Está entendendo? Fica de pé no seu lugar. Coloca aquele louvor para mim.
Vamos orar pela vida dela. Está passando mal. Senhor querido e Senhor amado Deus, no nome de Jesus, Pai, no nome de Jesus, toda enfermidade sobre a vida dessa mulher, todo demônio que tem tentado tocar na vida dela, que tem tentado matar ela, Jesus, eu dou uma ordem agora, no nome de Jesus, toca na saúde dela, toca do alto da cabeça dela até as plantas dos pés agora, toda comida consagrada que ela comeu, toda palavra de maldição que foi lançada sobre a vida dela, eu repreendo agora no nome de Jesus. Não adianta resistir. Não adianta resistir. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Bate o palmo e dá glória para Jesus. Dá uma água para ela, pastor. Irmão, quero fazer uma oração de poder aqui com você. Fecha os seus olhos. Os obreiros vai ajudar a irmã. Fecha os seus olhos, toda a igreja. A irmã vai soltar um louvor ali. Glória a Deus. No momento que esse louvor está tocando, estiver tocando, eu quero que você levante a sua mão. Você vai pedir.